Luz, câmera, Akai. Hoje nós vamos entrar aqui na mente, né? Na psicologia. Trazemos aqui hoje a Juliana de Souza. Obrigado, Juliana, por estar aqui conosco hoje, né? Falar um assunto tão importante, né? Que é entrar na mente, né? Todo esse envolvimento do ser humano, né? E tudo é criado aqui na mente humana, né? Então, muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo, contar um pouquinho da sua história para os nossos telespectadores. Eu agradeço imensamente o convite, né? Como psicóloga, geralmente eu sou a ouvinte, eu não sou a ouvida, e hoje você me convidou para eu ser ouvida e contar um pouco da minha história, então agradeço muito poder estar aqui. Pois é, né? Quando a gente começou a conversar, eu digo, caramba, acho que ela vai né, como psicóloga, ela vai me orientar, né? Não vice-versa, né? Porque às vezes tem assuntos que são muito simples, né? Mas entrar nesse campo tão específico, né? Tão estudado, pode ser que seja difícil, né, do entendimento, mas eu acho que não, né? Eu acho que você é tão simples no falar, você é tão direta, né? O pouco tempo que a gente se conhece, né? Então eu tenho certeza assim que a gente vai ter esse bate-papo legal e que os nossos ouvintes eles consigam entender um pouquinho dessa dificuldade que às vezes que a gente mesmo cria, né, Juliana? As coisas são criadas na mente, né? Então é isso que a gente queria, essa ajuda sua, né? Primeiro que saber, você nasceu lá em Minas Gerais, não é isso? Meus pais. Aí você não? Eu não, minha família é de Minas, eu nasci em Santo André. Ah, tá bom. Então você trabalhou em Santo André também? Eu nasci em Santo André e fui criada ali no limite de Santo André, do ABC com São Paulo, na Zona Leste. Né? Cresci num bairro periférico de São Paulo. Sim. Meu pai trabalhava na petroquímica, se aposentou na petroquímica. Tá bom. Né? E é isso, mas eles nasceram em Minas, lá, se conheceram lá, meus pais se casaram e vieram para São Paulo. Mas assim, aquela essência da família mineira, né? A essência da família toda mineira, aquela coisa do se reunir em torno do fogão a lenha. É isso que eu queria chegar. Das melhores coisas, serem as coisas do estar junto. Minha mãe tem, né, uma descendência italiana. E ela tem essa coisa do pôr à mesa aos domingos, de querer reunir as pessoas. A mama sempre ali chamando, né? Sim. Agregando e recebendo. Meus pais são esses pais acolhedores, protetivos, que protegem, né? Que incentivam, né? Isso te ajudou de alguma forma também, muito, né? Muito mesmo. E assim, a relação com o Itanhaém, você, na sua adolescência também, já vinha para cá, né? Sim, na minha adolescência, meu pai tinha um amigo que tinha uma casa aqui, é muito amigo, tanto que ele é padrinho do filho desse amigo, então a gente sempre estava muito junto, convivendo, e vínhamos muito para cá, para momentos únicos, né? Porque Itanhaém traz isso na minha memória. Momentos únicos, celebrativos, realmente importantes para minha infância. É incrível como a gente acha pessoas assim, nas viagens em São Paulo, Itanhaém tem uma memória afetiva de tanta gente, sabe? E assim, você é mais uma pessoa que traz isso, né? Que tanto é que te trouxe para cá. Hoje você mora em Itanhaém, né? Casou com uma pessoa que morava aqui em Itanhaém, né? Por isso você está aqui, não é? Sim, foi uma boa coincidência, né? E eu vim para cá. E assim, você desde cedo trabalhou assim, nesse ramo da psicologia ou não? Você sabe que não? Quando eu comecei o colégio técnico, eu fui fazer processamento de dados, trabalhar com computadores. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazia programação, mas aquilo me deixava bastante, assim, inquieta, porque sempre para resolver os problemas do computador, da programação, era só uma resposta possível, era só um jeito, era muito binário e aquilo era insuficiente para mim. Eu precisava trabalhar com algo mais complexo, né? Tinha que ser gente, tinha que ser humano. Eu falei, não, eu quero trabalhar com gente, eu quero trabalhar com ser humano, eu quero a psicologia. E aí eu fui fazer o vocacional, deu a psicologia também, aí eu fui fazer a faculdade e aí eu me encontrei. Mas meu primeiro trabalho na psicologia foi na área organizacional. Foi nas empresas, foi onde eu fiquei 20 anos. 20 anos até decidir ir para a psicologia? Até decidir trabalhar na área clínica. Hoje, o bacana da psicologia é que você pode fazer muitas coisas. A psicologia cresceu demais. No passado, era ou você escolher o RH, ou a clínica,
a parte do esporte, a parte jurídica, a parte escolar, ela tinha essas possibilidades, mas hoje já cresceu muito, tem muito campo, tem muito campo da psicologia. E que bom que a gente tem falado muito mais de saúde mental, né? Sim. Acho que hoje a gente tem reconhecido, desde a pandemia isso aumentou muito, e a gente tem reconhecido a importância da gente cuidar, como você falou, né, da nossa mente, da nossa saúde mental, dos nossos pensamentos, do como é que a gente está levando a nossa vida, das escolhas que a gente faz, né? E o quanto esse profissional nos ajuda a refletir sobre esses movimentos que a gente faz na vida da gente. E hoje eu entendo que com essa bagagem toda, né, de vida organizacional, de trabalhar com muita gente, experiências do trabalho, né, que é onde a gente acaba colocando muita energia, eu aprendi coisa demais aí nesse campo e eu consigo trazer hoje para o consultório essa experiência também. Ajudo muitos profissionais a avançarem profissionalmente, a serem mais felizes, mais realizados no que estão fazendo e a sofrer menos. Porque existe muito um sofrimento, né, psíquico, às vezes no trabalho. É porque é tudo criado na mente, né? Pro bem e pro mal. Aí vocês profissionais, né, que estudam sobre a mente, conseguem direcionar para melhorar tudo isso, não é? Sim. Para a pessoa deixar de sofrer. É um sofrimento até que desnecessário, mas a pessoa não tem a consciência, é isso? Tô na linha certa? Sim, a gente às vezes vive coisas que a gente não sabe por quê. Isso. Né? Vive situações que você fala, nossa, você se emocionou por causa disso? Porque às vezes remete a alguma história do passado. Né? E aí a gente precisa entender. Outras questões quem eu sou, como é que eu gosto das coisas, e será que o que eu estou fazendo está conversando comigo, com a minha integridade, com meus valores? Quando é muito diferente, também cria sofrimento. Né? Você sabe que tem uma novidade agora no mercado, que é assim, uma lei que mudou agora para as empresas, né? Porque a gente fala, não, é você que tem que cuidar da sua cabeça, não. É só você que tem que cuidar de você, se você não cuidar de você, quem vai cuidar, né? E agora tem uma lei que está colocando para as empresas a importância delas cuidarem dos ambientes de trabalho, eles precisam ser saudáveis. Nós tivemos em 2024 500 mil de pessoas no Brasil que se afastaram por depressão, por ansiedade, geradas no trabalho, no ambiente de trabalho. Então, físico também ou interrelacionamentos? A parte física também, de alguma forma, até as cores talvez, elas influenciam, não? Como assim? Assim, num ambiente que seja escuro, um ambiente que não tenha a luz. Nas relações interpessoais, tá? Sabe aquelas situações de pressão no trabalho? Sim. Que a pessoa se sente ou sufocada. Às vezes um chefe, né? A relação com o chefe, ou se sente ansiosa. Burnout. Exato. Burnout. Muita gente se afastou por burnout, por esgotamento. E às vezes as condições do trabalho geram esses tipos de questão. Então, existe uma parte que é do indivíduo. Sim. É dele, ele tem que cuidar, tem que se conhecer, tem que saber os limites, né? Já veio ali desde criança e Mas existe sem tratar. uma parte que é do ambiente. Então, se você pega uma área de trabalho, você tem 2, 3, 4 afastamentos pelo mesmo motivo... Tem problema. Tem uma questão aí, precisa ser tratada. Sim. Tratada por quem? Pelo médico do trabalho, pelo psicólogo. A gente tem condições e tem ferramentas para poder melhorar esse ambiente de trabalho. E o ano que vem vai passar a valer essa lei e vamos começar a ter aí alguns resultados, multas, vão vir multas. Sim. Então as empresas precisam se preparar e estar cada vez mais antenado ao tema da saúde mental. Não é só a saúde física, é a saúde psíquica também. Assim, então a gente vê também que é tudo uma evolução, né, Juliana? Sim, não se tinha essa consciência antes. Você, às vezes, a pessoa era afastada, achava que era incompetente, né? Ou então a própria pessoa se desligava, eu não gosto disso, porque não tinha nem coragem de falar, não é? Naquele ambiente, né? Ou ficava ali suportando por necessidade financeira também, né? A gente poder falar daquilo que nos incomoda no ambiente de trabalho é algo que para muita gente ainda não é possível.
Eu não tenho esse problema. Que bom. Eu não tenho. Eu vou falando logo tudo. Se eu estou insatisfeito, eu vou falando. As pessoas às vezes têm medo, né, de serem desligadas, de sofrerem algum tipo de retaliação, porque nem sempre quem está liderando, quem está ali na frente do negócio, está preparado para receber uma crítica construtiva sobre algo que precisa ser melhorado. Se sente ofendido porque vem teoricamente na escala do trabalho inferior, né? Como é que esse cara aqui vem ensinar eu que ser... As questões hierárquicas, né? Aliás, até com nossos pais, né? Assim, caramba, às vezes os nossos pais erram de alguma forma, mas também eles não tinham, né? No meu caso, né? Tenho mais idade, né? Às vezes, assim, qualquer coisa que eu tinha, eu perdoei por isso. Não tinha um manual de, né, como ser pai, como ser mãe. Eles apenas nos amavam do jeito deles, que trouxeram dos pais e avós deles também, né? Então, assim, naquela época não tinha essa informação. Hoje tem todo um conhecimento que leva a isso que nós estamos falando, né? E às vezes o conhecimento está disponível tanto aos pais quanto aos líderes, e às vezes a gente tende a repetir o que a gente recebeu. Então a gente vê líderes brilhantes, donos de negócios sensacionais, incríveis, e que às vezes perdem a mão na hora de relacionar com pessoas. E pais também, que às vezes é difícil você mudar teu jeito. Né? Na hora de educar teu filho, se você não gera consciência, sem perceber, se repete aquilo que você recebeu. Isso eu falei para o meu filho, que é lógico, eu também tenho um filho, agora tem 30 anos, mas assim, aqueles conflitos, assim, ó, é bom te cortar isso aí, porque eu também, se você reclama de mim, eu herdei do meu pai, e você pode passar para o teu filho, que agora você tem um filho. Assim, tem razão. Você sabe que a gente começou a se entender melhor, né? Nessa consciência de que temos que cortar esse... A palavra é consciência, e é saber que a gente não é perfeito. E é a gente se olhar como humano em qualquer circunstância. Né? Somos diferentes, pensamos diferentes, suas necessidades são diferentes da minha. Então eu aceito que você queira coisas diferentes, como é que eu te ajudo? Né? E como é que você me ajuda? Vou te fazer alguns pedidos. Mas às vezes a gente sofre muito porque cria muitas expectativas em relação um ao outro. Né? Quantos pais criam os filhos querendo que os filhos sejam coisas que de repente eles não foram, né? E colocam essa carga toda em cima dessa criança, enfim. E aí são coisas que vão se desenrolar durante a vida. Eu tenho observado também que às vezes os pais, né, têm uma profissão que eles adorariam que os filhos tivessem a mesma e eles não gostam, vão para outras totalmente diferentes, né? E assim, e quando um filho vai, né, o pai é médico, o filho vai ser médico também, ele fica todo contente, né, achando que, nossa, eu fiz o melhor. Claro que fez o melhor, mas o filho também aceitou, né? Acha que aquilo ali é o melhor e às vezes não é. Então, assim, eu sempre notei que muitos filhos não seguiram as carreiras dos pais e também percebi, assim, quando havia mais cobrança para que seguisse aquilo, como se meu herdeiro, né, tem isso, não é o herdeiro somente dos bens materiais, mas é o meu herdeiro da minha profissão e tal. E aquilo, de alguma certa forma, eu acho que incomoda um pouco o adolescente, né? Porque ele quer se descobrir, né? Ele quer fazer um teste vocacional, alguma coisa, quer saber se realmente aquilo é para ele. Mas tem a cobrança e por amor, acho, né? Para agradar o pai, a mãe, eu vou seguir e acaba sendo frustrado, né? Tem isso também, não tem? Tem também. Então, as questões da escolha profissional, elas sofrem influências da família, com certeza, dos pais. Às vezes os pais construíram um patrimônio ou uma trajetória, ou entendem o que é melhor, né, dentro da visão deles, da maturidade que eles têm, e ofertam isso, né? E fica mais fácil, né? Para ficar mais fácil a vida para o filho. Para o filho. Mas tem essa questão do entendimento que a decisão é dele, né? Que a escolha é dele. E a gente também, como pai e mãe, tem que se preparar para ele poder fazer a escolha, porque a escolha é dele. Sim. E nós temos países que até, né, os pais que escolhem os cônjuges, né? Então, questões culturais. Né? Imagina você casar com uma pessoa totalmente desconhecida, né? Engraçado que na minha família, me lembrei, eu tenho uma tia que ela apenas viu, né, uma pessoa, né, lá em Portugal, era super jovem, e depois eles começaram a namorar por carta.
né? Antigamente é por carta. Imagina que eles casaram por procuração, né? Então até briga, você, pô, tia, você nunca beijou o tio, né? Você casou, assim, imagina, como é que chega assim, ó, esse é meu marido. Aí você vai beijar? Sim, assim, eu não consigo entender, né? O primeiro beijo, a primeira relação íntima. Eu digo, como é que foi? Você, não fala essas coisas. Mas assim, você vê como era, né? A ordem da conexão entre as pessoas, ela é tão única, né? Que você vê que isso foi possível. Foi, eles viveram a vida inteira e, sabe, tiveram 2 filhos, sabe, foram felizes lá. Mas, assim, por isso que a gente tem que olhar cada indivíduo como um. Eu atendo casais também. Imagina que cada pessoa é um universo, é uma complexidade. E cada casal também é um e tem uma dinâmica. Então a gente tem que olhar cada um como um. Eu aprendi isso na vida organizacional. E na psicologia também traz isso, né? Então a vida organizacional traz pra gente muito a questão mental do trabalho, do raciocínio, etc. Eu trabalhei na Bahia uma época, morei fora de São Paulo, né? E essa coisa da cultura que você está trazendo é extremamente importante. Para quê? Para a gente conseguir enxergar que o ser humano é ser humano em qualquer lugar. Eu morei na Argentina e lá é exatamente a mesma coisa, 4.000 quilômetros de distância da Bahia. Muitas diferenças culturais, mas as necessidades humanas básicas, elas são as mesmas. De amor, de reconhecimento, de carinho. E isso funciona dentro do trabalho também. As pessoas querem ser reconhecidas, valorizadas. Todo mundo tem potencial, tem habilidade, tem inteligência, tem condições. E a gente precisa olhar para as pessoas com esse olhar. Quando a gente trabalha com elas, quando a gente convive na nossa família, né? E eu estou falando dessa coisa das diferenças culturais, de quando eu fui para a Bahia, para falar do olhar cada ser humano como um. Porque para a gente conseguir trabalhar com diferente, a gente tem que esvaziar a nossa cuia. Eu falo cuia, né, como um recipiente. Eu ia te perguntar, porque tem umas frases assim, o que é essa cuia? Essa cuia, cuia vazia. Tem algumas filosofias chinesas que tem algumas coisas bem interessantes, né? Eu me lembro que eu vi um filme uma vez, isso me marcou e eu levo isso para a minha vida. Para a gente poder encarar algo novo, a gente tem que esvaziar os nossos conceitos. Então, às vezes, você chega numa situação nova com a sua cuia cheia, o seu copo cheio, a xícara cheia, né? Você consegue entrar algo novo na sua cabeça quando ali está cheio? Não. Você já acha que você sabe tudo. Como é que vai chegar alguma coisa nova? Então, para a gente olhar para o ser humano, é preciso esvaziar essa cuia. É algo novo, uma equipe nova, um lugar novo, uma cultura nova. A gente precisa ir lá com esse olhar de aprendiz. De aprender, de ouvir a história do outro através do ponto de vista dele. Quando você faz isso, você se conecta com o outro. E você é capaz de aceitar e compreender o outro como ele é. E é a partir disso que o processo da terapia começa. Como é que eles conseguem esvaziar? Eu preciso fazer isso. Olha, a gente precisa reconhecer os nossos julgamentos, né? Reconhecer as nossas crenças, o que a gente... acredita que é a vida, conhecer a nossa cultura, as influências culturais. Tem muitas coisas que fazem a gente ser quem a gente é. Mas se a gente olha o outro a partir da gente mesmo, a gente tem uma tendência de errar. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem café, chá e leite para me oferecer. Tá aqui na xícara. Aí você só tem uma xícara. Você veio lá da cozinha e traz para mim o café. Porque o café é o que você gosta. Juliana, eu trouxe um café para você. Aí eu digo para você assim, eu gosto de chá. E aí? Né? Então a chance de funcionar é menor. Se você pergunta para mim, Juliana, você gosta mais de quê? Né? Temos café, chá e leite. Eu gosto do chá. Então já vou trazer o chá para você. Você vai acertar. Mas você tem que ter a humildade de perguntar, porque você não sabe tudo. O ser humano também... eu acho assim, tem uma coisa que o filósofo dizia, eu só sei que nada sei, né? Se a gente vai pelo lugar do aprendiz, a chance da gente construir soluções boas para muitas pessoas é mais fácil, né? Para você conseguir uma conciliação, né?
Agora sim, você também, né? Você ensina, você tá essa bagagem toda, mas na tua vida, né? Você tem filhos. Eu tenho uma menina. Uma menina? Né? Eu fiz uma trajetória de vida profissional muito intensa, eu fui workaholic. Então, assim, minha família veio de roça lá de Minas. Meu pai era técnico, né? Minha mãe dona de casa. E aí eu fiz a faculdade. Então, quando eu me formei para os meus pais, foi um super orgulho. Quando eu viajei para o Canadá para estudar inglês, era uma coisa única na minha família, assim. Então, sempre eu ia quebrando alguns paradigmas. Eu, filha mais velha, eu tenho 2 irmãos, somos em 3, né? E aí eu fui construir minha vida profissional muito nessa coisa do desbravar. Hoje eu faço parte do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura aqui, né? Da CAI. Com muita alegria, com muito orgulho, porque eu como mulher ocupei lugares e posições de liderança importantes, né? Dentro das vidas de trabalho nas multinacionais, foi bem importante para mim algumas posições que eu galguei, mas foi muito esforço, muita dedicação, né? Ocupar posições de liderança por mais de 15 anos, Brasil, posição em América Latina, então eu corri muito atrás. E só pensava em trabalho. Eu só trabalhava, uma bela capricorniana, né? Trabalhava bastante. E aí chegou um determinado momento na minha vida, diz que tem um setênio, que é dos 35 aos 42, que a gente questiona tudo, né? Sim. A antroposofia fala sobre isso. E eu questionava, gente, tá faltando alguma coisa. Não, eu sou uma solteira feliz, eu faço o que eu quero, eu viajo, moro onde eu quiser, mudei 7 vezes, compro o carro que eu quiser, vou fazendo o que eu quero, né? Mas essa coisa não estava me alimentando. Tinha alguma coisa faltando na tua vida. Por isso que as origens da gente são muito importantes, né? Tinha um propósito dentro de mim que era a família. E eu neguei ele, fui negando a vida toda. E chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu preciso cuidar mais da minha vida pessoal. Aí eu parei minha vida para fazer um sabático. Eu estava num momento assim de conexão espiritual tão forte, porque além dos meus estudos da mente, né, da questão da psicologia, do ambiente de trabalho, das questões clínicas, eu estudei muito transpessoal, muito a parte energética, a parte que inclui as emoções, o corpo e a alma. Então eu estava muito conectada comigo e alguma coisa me dizia assim, Juliana, para, senão você não vai ver o que está faltando. E aí eu pedi um ano sabático na empresa, fiz uma pausa. E as pausas são muito importantes para a gente, né? E nesse ano sabático eu descobri, eu falei, não gente, o que está faltando é que eu não quero mais seguir sozinha. Eu marquei a data da minha pausa, isso é muito curioso, no dia 16 de março de 2020. E foi e todo mundo perguntava, o que você vai fazer, Juliana? E eu falava, vou ficar em casa. Porque da outra vez que eu falei que ia fazer um sabático, a empresa perguntou para mim, você vai fazer um sabático, Juliana? Eu falei, eu quero fazer. Para quê? Eu falei, para conhecer novas culturas, novas línguas. Então vai para Argentina, não precisa separar de trabalhar. E aí eu fui, porque eu achava que era isso que eu queria. Depois falei, não, eu quero parar mesmo, gente, para ficar em casa. Era muito forte esse meu desejo de ficar em casa. E em casa que eu descobri que eu queria não ser mais sozinha. E coincidiu com a data da pandemia. Todo mundo ficou em casa junto comigo, né? Eu não tinha nem noção que ia vir Covid, porque eu marquei essa data 6 meses antes, eu planejei. Sim. Né? E aí foi um período de um mergulho interno, não só para mim, mas para muita gente também. Todo mundo, né? E aí, nesse movimento, eu conheci o Léo, que é o meu marido, a gente se casou, eu vim para Itanhaém, fui mãe aos 44, de maneira natural. Uhum. Aos 44 anos? Aos 44, Deus me presenteou, a vida me presenteou. Olha, depois de tudo que você passou, você mudou radicalmente, né? E eu te falo que esse é o maior desafio, assim, como mulher, ser mãe, ser esposa, dona de casa e empreender. Então, quando a gente está dentro do guarda-chuva das organizações, né? Se você está bem, se você está mal, tá lá teu salário, você tem uma proteção. Você faz só uma pequena parte da engrenagem da empresa, né? E a empresa vai embora, né? Mas quando o teu negócio depende é você, só de você.
e eu resolvi fazer várias coisas novas juntas, isso me ativa imensamente, né? É um trabalho que é muito gratificante quando a gente faz por a gente mesmo, quando a gente lidera o nosso negócio, mas o desafio é esse equilíbrio. E aí eu aprendendo muito sobre isso também consigo ajudar muito mais as pessoas. Foi aí que você montou a sua empresa? Foi essa época? Foi. No momento que eu resolvi vir para Itanhaém, eu e meu marido resolvemos, cada um nas suas áreas, ele é da área comercial, então cada um nas suas áreas resolveu ser autônomo. Vamos empreender. Foi aí que eu montei a minha empresa, Juliana de Souza Interações Encorajadoras. Eu falo de interações porque eu acredito muito assim, ó, no aprendizado através das relações. E encorajadoras vem de coragem. E coragem vem de coração. Sim. Vem a gente fazer as coisas com a alma, com a vontade que a gente tem, com o nosso querer. E eu gosto muito de trabalhar o potencial humano, encorajar para que esse potencial venha à tona, para que as pessoas se reconheçam, se valorizem e façam o que amem, sabe? E eu vejo, e tudo na minha vida foi isso. Muitas pessoas me ajudaram nesse processo, acreditaram no meu potencial. Então, o quanto eu posso fazer isso pelas pessoas, eu também faço, né? Eu tive essa experiência, né? A gente se conheceu foi numa reunião do BNI, não é isso? Isso, eu fui te ver lá, eu fui te conhecer. Você foi me conhecer? Como assim? Me colocaram lá de coach, eu falei, gente, nunca fiz isso na vida. Eu falei, eu acho que o bom empreendedor, aquela pessoa que está empreendendo, né? Quem está empreendendo precisa se conectar. Não dá para você ser empreendedor sozinho. Você precisa conhecer pessoas, conhecer... E a associação comercial é um lugar de encontro. Sim. É um lugar de discussão, é um lugar para a gente crescer. Eu falei, gente, eu quero me conectar com a associação, eu quero ver o que eu posso fazer, quero colocar minha experiência à disposição. Mas eu preciso conhecer, e na época para mim eu chamava o Alberto, eu quero conhecer o Alberto. E aí, por acaso, um dia eu estava no Instagram, você vê como a ferramenta do Instagram é importante. E a gente tem que usar, né? Eu procuro usar também. Então, a gente estava no Instagram e vi lá um anúncio do BNI. Eu nem sabia o que era BNI, não tinha essa informação ainda. Não é pecado não saber, a gente está aqui para aprender. E aí estava lá, Alberto Loureiro. Eu falei, uau, eu vou. Saiba mais. Claro, cliquei, me inscrevi e fui. E fui para te ver falar. E te encontrei lá, né? Fez uma fala belíssima. Sério, eu fico imaginando, se eu falei, eu me lembro que eu lembrei do Dena da minha vida, minhas empresas de decoração, delírio, as namoradas, Dender pra cá, eu digo, nossa, será que eu tô na linha certa? É que assim também... Eu gostei de conhecer, porque eu falei assim, tá aí um cara humano que consegue integrar que bom que você viu isso. Quem ele é ao que ele faz. E hoje o segredo da saúde mental tá muito nisso. Por mais que a gente se canse, que a gente se dedique e tudo mais, quando a gente está alinhado com quem a gente é, tudo que a gente faz é quem a gente é, está conectado com a gente tem a chance de se realizar e ser mais feliz. Isso é saúde. Então você me aprova a fala que eu falei. Claro. Ainda bem que Porque você não precisa se esconder atrás de nenhuma... Não, isso eu nunca fiz, não Juliana. Precisou, nunca fiz. Ai, que bom, fico feliz que você foi lá, fiquei ali pelo Instagram, né? Foi. Olha lá, então valeu a pena. Valeu, eu falei assim, não, é isso mesmo, eu tenho que estar conectado com a Kai, né? O BNI, muito bacana, o pessoal, gostei demais. Mas eu quero estar conectada com a Kai também. Eu fui uma segunda vez, já vi com outros olhos, naquela vez eu fui assim, me chamaram para falar alguma coisa, e quando chegou lá eu era a figura principal, sem saber de nada, mas enfim, né? É como você falou, usa com a tua energia, você fala da energia, né? Então eu me volto para o universo e digo, Deus, que eu tenha as palavras certas, né, para este momento, porque tem que vir à minha mente, né, alguma coisa útil, né? Naturalmente as pessoas confiaram que eu poderia falar alguma coisa interessante, pois só o fato de uma pessoa que nem você ter achado interessante, já ganhei o dia. Claro que sim, Juliana. Pessoas como nós. Que depois da conversa com você, eu lembro que assim, caramba, que algumas coisas que eu não fiz e que outras pessoas fazem, né, que é o estudo que você tem da mente e tudo, e às vezes eu ajo por intuição, eu ajo, não sei, por algum motivo, né, e quando eu vejo uma pessoa que estuda o assunto e me fala,
Eu digo, caramba, então eu estou na linha certa, isso para mim é importante, para que eu possa continuar nessa linha. Me lembro que você falou assim, que eu faço, peço perdão aos meus erros, ao meu passado, né? E sim, eu faço muito isso, né? E também não choro realmente por nada que eu tenha perdido. Porque já passou, não vai apenas usar minhas energias desnecessárias, né? Eu vou voltar em questões muito práticas que a gente falou aqui antes, se você está tocando nesse assunto, que é quando eu sofro por questões do passado, que deveria ter sido, e me apego muito forte a isso, eu vou para uma tendência depressiva. Então... Quando eu fico na expectativa do futuro, que eu gostaria que deveria ser assim, 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 porque para ser bom é assim, porque para ser bem-sucedido é assim. Como é que eu vou chegar lá? Eu estou projetando o futuro. Ansiedade. Os dois fazem mal, né? E nós, aqui no Brasil, nós temos muita gente. Percentual grande, né? Muito grande. Nós temos em torno... Nós somos o país mais ansioso do mundo. Uau. A gente tem em torno de 11 milhões de pessoas que sofrem muito fortemente com ansiedade. E a gente tem a questão da depressão, né? Também um percentual... Um percentual grande, em torno de 6% da população sofre com a questão da depressão. Precisa se tratar, precisa acompanhar e etc. Então, às vezes a gente tem que olhar para a nossa cultura, né? Mas a gente como indivíduo tem que olhar para as nossas crenças. Uma das coisas que eu aprendi muito é que a gente tem que aprender a lidar com o presente. Por isso chama presente, né? Presente, hoje. Quais são as possibilidades hoje, né? E você fala do desapego, né? É o quanto que eu consigo aceitar as condições que existem agora. Você tem mais experiência do que eu e já viu muito mais coisa, talvez, né? Não sei. A vida é transacional. O que significa isso? Uma hora a gente tem dinheiro, outra hora não. Sim, isso com certeza. Sempre tive isso como um caminho certo mesmo. Uma hora a gente é casado, tem filhos, tem casa, tem o carro do ano, tem ter, nessa coisa do ter, né? A gente, isso passa. Aí a gente se divorcia, o filho vai para a faculdade, não dá para comprar o carro do ano, e aí o que fica? Fica você. É sempre o jogo do você com você na relação com o outro. Então você trabalhou anos, conheceu muitas pessoas, eu trabalhei anos, conheci muitas pessoas. Como é que eu construí os relacionamentos nesse período? A Juliana mudou muito no decorrer do tempo, e graças a Deus. Porque a gente vai aprendendo. Que a gente precisa estar sempre melhorando continuamente. Porque no final é a gente se olhar no espelho e falar assim, e aí, o que você fez com o seu presente? Né? Isso é bem sério mesmo, né? De pensar mesmo. Porque você nessa ansiedade ou depressão, você não ganha nada. A gente fica preso nas ideias daquilo que eu não posso ter ainda. Ou do que eu não tive. Esse que eu não tive, então, não tem problema. Eu tenho raiva da minha mãe, eu tenho raiva, e cultiva sentimentos e emoções em relação a coisas que já... ou inveja já foram. também. Só que para a gente conseguir processar isso, para que a gente consiga compreender, a gente tem que falar disso conscientemente. Esse é um dos propósitos da psicoterapia, né? A gente poder falar dessas questões que incomodam, porque às vezes tem pensamentos que a gente não fala para ninguém. Que fica ali, ruminando, que fica só com a gente. Então, para a gente abrir mão de comportamentos, de atitudes diferentes, de pensamentos, a gente precisa questionar isso, a gente precisa rever isso. E a gente falou hoje só de duas questões, né? Depressão e ansiedade. Tem muitas outras coisas aí. Muitas doenças mentais, né? Doenças, sim. E isso com a técnica que você desenvolve. Mas nem todo mundo é doente, viu? Não? Não. Então, assim, vamos quebrar esse paradigma de louco, também. Nem todo mundo tem um pouco? Não? Não, você sabe que ainda tem gente hoje que acha que ir ao psicólogo e fazer terapia é coisa de doido? É coisa de gente doente? Não. Não, gente. O processo do autoconhecimento, ele é muito importante para a nossa felicidade, para a nossa realização. Eu atendo pessoas que têm níveis de sofrimento psíquico, com certeza. Por luto, por perda, etc. Mas tem gente que chega assim, olha, eu quero melhorar.
eu quero ser melhor ainda em alguma coisa, né? Então, tem pedidos muito diferentes e a psicoterapia está aí para ajudar todas essas pessoas, todo mundo. A gente brinca, né, na faculdade que assim, todo mundo precisa de terapia. E se a gente for olhar para a gente se sentir bem, se sentir evoluindo, a terapia ajuda bastante mesmo. Então ela é de fato necessária, né? Minha filha sempre me fala isso, eu digo assim, não, mas é uma relação mais próxima, eu acho ela maluquinha. Então... Mas você tem que sentir uma necessidade, porque tudo parte ou de um inconformismo, ou de uma inquietação, ou de alguma dor que você está sentindo, né? É interessante, né? Bom, mas assim, às vezes tem um fator assim também financeiro, porque as pessoas, né, hoje os salários, né, os ganhos não estão assim tão bons, né, as pessoas têm dificuldade financeira e deixam essa parte, né, do psicólogo para uma segunda fase, uma terceira, né, oportunidade nunca vai. Mas também é uma crença limitante, sabia? Mas isso tem que ser então muito mais esclarecido, né? Porque assim, na medicina pública tem psicólogos, não tem? Tem. Mas normalmente quando tem algum problema relacionado a alguma coisa psíquica, não nessa forma de somente de ajudar. Tem? Hoje, quando a gente fala aqui na nossa região de busca de ajuda psicológica, Sim. Passa por psiquiatria, etc., as pessoas acreditam que tem que ser algo muito crítico, né? Tem que estar muito doente. Nem sempre é assim, mas é lógico que, às vezes, eu não conheço muito do nosso sistema público aqui hoje para poder falar. Sim. Né? Mas o psicólogo deveria estar à disposição para qualquer necessidade. Se não existem possibilidade de assistir a todos, a gente tem os psicólogos particulares. E existem, assim, valores de sessões diferentes. A gente tem um órgão que regulamenta esses valores, mas com a questão da pandemia, a gente tem uma série de ferramentas online, de lugares onde você pode encontrar psicólogos que têm valores diferentes. Claro, são serviços diferentes, né? Os planos de saúde também... O plano de saúde também oferece. Oferecem psicólogos. Oferecem. Também. Então, é uma questão da gente procurar e se informar. Quem tiver interesse pode procurar, conversar comigo, eu posso passar mais coisas, ou de repente eu posso até oferecer o próprio serviço, né? Então... Às vezes a gente consegue chegar num determinador comum que seja bom para ambas as partes também, né? O importante é esse autoconhecimento para uma melhora de qualidade de vida de si mesmo, né? Sim. Que a gente às vezes está fazendo a coisa achando que está certo e não está. Alguma coisa que falha. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas é caro. Às vezes você vai ao shopping no final de semana e acaba gastando, deixando lá aquilo que você poderia estar investindo em você, né, numa terapia. Então, é relativo. É questão de priorização, de escolhas. De escolhas. Se eu quero estar, de fato, bem comigo mesmo, me sentir bem, ou se eu vou para uma balada, né? É engraçado, não tem nada a ver, mas também, eu, jovem ainda, eu decidi ter meu apartamento. E assim, não, eu não vou mais para balada, não vou mais comprar roupa nova, não sei o que. Eu decidi que eu ia... Vou economizar. Vou economizar. Priorizado. Eu fui assim, da minha geração, dos meus primos, eu fui o primeiro a ter o meu apartamento, né? Então, assim, uma semana que eu não ia, uma fechadura, outra era uma janela, outra era uma porta. Eu fui... E a mesma coisa, né? Mal comparando, mas é isso, uma questão de escolha, de que você quer para si, Exato. Né? A vida, ela é feita de escolhas. E aí... A gente não escolhe 100%, né? Porque a gente tem um leque de possibilidades. E não controla tudo também. Mas é como é que a gente atravessa todas as situações que também se deparam com a gente no meio do caminho, né? E o psicólogo está ali para ajudar nisso também. Também, para fazer essas travessias. É uma pessoa que deveria estar presente na vida de cada um de nós. Eu acho que é um profissional que hoje está disponível não é? para ajudar a gente a atravessar com mais
consciência, com um sofrimento menor e ajudar a instrumentalizar e dar recursos para a gente sair mais forte das situações, né? Ô, Juliana, eu penso também, às vezes as pessoas falam, os psicólogos, os psiquiatras, geralmente confundem ou botam no mesmo cesto o psiquiatra e o psicólogo. Acontece também, não é? Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua responsabilidade. Sua responsabilidade, mas assim, às vezes joga junto, né? Isso, de alguma forma, também ajuda a si próprio. Quando você foi para a faculdade, quando você foi estudar tudo isso, também você tem uma autoajuda nesse conhecimento que você vai adquirindo, até ensinando e ajudando as pessoas, você também se ajuda. Oh, com certeza. Não é? Porque quando você assiste, quando você para observar a vida do outro de maneira verdadeira, você sempre aprende algo, né? E isso vira aprendizagem que você pode usar com outras pessoas. Não é que eu sou psicóloga, que eu sou sábia, né? Não é isso. Eu me propus, dentro da minha área, a aprender sobre o comportamento, a perceber o que faz bem para o ser humano, mas cada ser humano é um. Mas as circunstâncias que as pessoas vivem, por exemplo, mês passado nós estávamos falando de quê? Né? De violência, né? De meios de prevenção contra a violência à mulher. Né? Quantas questões de conflitos domésticos a gente tem? Então, quando você acompanha um caso, 2 casos, 3 casos, você vai vendo as similaridades, né? Você vai vendo como essas mulheres superam essas situações, possibilidade de saída, e essa experiência vai contribuindo. Esse mês é o mês de prevenção ao suicídio. Está aumentando os indicadores de suicídio. As pessoas estão se sentindo muito pressionadas, né, a tomarem uma decisão que às vezes é não permanecer aqui. Pensamentos muito recorrentes, questionando a própria vida. Pois é, né? E às vezes ficam trancadas nisso sozinhas e não falam sobre isso. E o quanto é importante elas poderem encontrar recursos para poder conversar sobre isso. Então, o psicólogo também está aí para isso. Agora, psiquiatra, você falou psiquiatra e psicólogo, nós somos parceiros. O psiquiatra medica, né? Ele faz o diagnóstico e ele vai medicar para trazer o alívio ou o tratamento do transtorno, daquilo que estiver ocorrendo e que precisar de uma medicação. O psicólogo vai fazer o processo de terapia. E às vezes as duas coisas juntas funcionam muito bem. Mas muitas vezes, uma boa parcela das vezes, você não precisa do psiquiatra. Você pode estar com um psicólogo. Né? O medicamento é suporte, né? Também. Então, muita gente faz tratamento com psiquiatra, toma medicação e nunca passou com psicólogo. Isso também é possível. Mas tudo é cada caso. Cada caso é um caso, mas o psiquiatra tem o papel dele e o psicólogo tem o papel dele. E os dois juntos é fantástico. Um complementa o outro, né? Sim. Mas nem todo caso de psicoterapia é um caso de psiquiatria. Não é. O que acontece muitas vezes na nossa cultura é assim: eu tô sentindo uma dor de cabeça. Toma um remédio que passa. Não é assim? Tô com dor de cabeça. Toma um remédio que passa. E às vezes a gente não investiga por que está com a dor de cabeça. Às vezes é porque se hidratou mal durante o dia, porque comeu algo que não fez bem, não dormiu bem. E aí precisa olhar qual é a causa. O psicólogo vai ajudar nesse processo de entender a causa, né? E o remédio? O remédio vai tirar o sintoma. Essa minha dor de cabeça não permite que eu faça uma série de coisas, eu preciso acabar com isso. Aí o psiquiatra ajuda na medicação, né? Ou às vezes no tratamento, para que você não tenha determinados sintomas, que às vezes são comportamentais de relacionamento. Agressividade, ansiedade demais, um processo depressivo que a pessoa não consegue sair, né? Pensamentos suicidas muito, muito intensos, pessoas que não só está em pensamento, mas começa a planejar e tentativas de execução, precisa de medicação. A psicoterapia só não vai
Sim. conseguir dar conta. Então, por isso que às vezes eu tô falando da dor de cabeça, que é mais fácil de entender. A gente tem uma dor de cabeça, a gente já pensa logo no remédio. Mas a gente precisa entender por que tá com a dor de cabeça. Então, a terapia é para isso, pra gente entender por quê, a causa e ter uma vida mais leve. Eu acho que todo mundo deveria ter um psicólogo. Não é ser o ideal? Ou ser o curioso, né? Ser um curioso de si mesmo. Eu acho que a pessoa que é curiosa de si mesma, ela tem condições de desenvolver vários recursos do autoconhecimento. Temos aí livros, cursos, workshops, etc. E a psicoterapia é mais um recurso. Júlia, eu acho que eu estou dentro dessa turma, sabe? Que assim, eu tenho uma necessidade muito grande mesmo de autoconhecimento. Então, assim, o que me incomoda? Eu olho no espelho, às vezes eu dou uns tapas, né? Assim, pá, cara, qual é a tua? Eu converso no espelho sozinho, com você. Converso comigo, é um assim, recurso. em busca de alguma coisa. Por que isso me incomoda tanto? Porque também tem aquela coisa, né, que se diz, não sei se é verdade ou não, que você traz de criança um trauma, né, lá num determinado período de criança, aquilo te acompanha, porque tudo está dentro da gente, né? A criança, o adolescente, está tudo aqui dentro, armazenado. Nós somos a soma de tudo aquilo que vivemos. E eu já vivi muito tempo, né? Então eu tenho tanta coisa aqui, tem muita coisa ali que não foi legal, que eu não gostei. E aí eu tento dessa forma, assim, caramba, se me incomoda, se eu sei que isso me incomoda, por que eu não posso mudar? Faz sentido eu mudar? Vou experimentar mudar e muda? Você tem um processo de autoquestionamento sobre você mesmo. Você é curioso de si mesmo. Às vezes o psicólogo ele vai ajudar no seu processo, te mostrar outras coisas que você não consegue enxergar. Porque a gente não consegue ver tudo, né? Sim. Nós somos limitados, ainda mais, né? Mas existem muitos recursos por aí. Eu sou uma incentivadora. Tem várias maneiras de você descobrir sobre você. Desde a meditação, o parar e olhar para o mar, né? O ficar com você mesmo, o respirar. Tem tantas formas de você ficar com você e prestar atenção como você está. Mas é uma determinação interna, né? Essa coisa do se olhar. E é diferente quando a gente fala de escolha, né? Você escolhe, você é o dono da sua vida, é você que está decidindo por você nessa maré, nesse mar, nesse rio da vida? Ou você está deixando as pessoas a resolverem as coisas por você? Então tudo é culpa do outro. Não, isso não. Foi o outro que decidiu para mim. A culpa é de todo mundo, menos minha. Porque eu não estou feliz é por causa de alguém. Opa, preste atenção, né? Eu estou falando geral aí para quem está ouvindo. Tá culpando muito alguém dos problemas e das dores da sua vida é porque você não está tomando conta da sua própria vida. É duro falar isso, porque o psicólogo ele não vem para te agradar. Ele vem para te mostrar coisas que às vezes você não enxerga. Não é para ser, não é só gostoso fazer terapia, mas é você sair instigado e percebendo o que é que você está fazendo em relação às suas próprias decisões. Para você prestar atenção naquilo que você não enxergou sozinho. É dar consciência dar consciência. E depois você vai tratar, não é? Mas assim, a partir do momento que você tem consciência, já é um ganho, não é? Já caminhou bastante. Né? Então eu acho que eu cheguei nesse ponto. Vai me ajudar nem sempre, porque aí outras coisas ao lado influenciam, que não te deixam um tempo, alguma coisa, e você passou aquilo, e daqui a pouco você está pensando, está no mesmo sofrimento e não conseguiu resolver anteriormente, né? Olha, é um papo para a gente ficar, né? Muito tempo, quando a gente gosta, né? De ser curioso de si mesmo, é observador do mundo, do ser humano, e gosta de gente, o assunto é infinito. Infinito, né? E algum recado, assim, que você tem que dar para as pessoas, para se cuidarem, né? Você já falou tanta coisa boa, não sofre pelo passado, também não tem essa mágoa do que não fez, né? E também não tem essa ansiedade, que a ansiedade mata da mesma forma de que, né, todos levam para uma depressão, né? Porque você não consegue, né? Você se acha incompetente, acha que o outro é capaz, você não é. Eu vou nessa linha, o meu recado, que às vezes a gente sofre calado, sofre em silêncio, sofre sozinho, e porque a gente acha que o problema é nosso, que a culpa é nossa, ou que se a gente falar alguma coisa sobre aquilo, a gente não vai ser ouvido e ninguém vai escutar, né? Que é uma bobagem, ou que é algo que não faz sentido.
Se te faz sofrer, faz sentido. Se dói em você, faz sentido. Sempre vai ter alguém que pode te ouvir, né? Se não é tua rede de apoio, se não é as pessoas que estão do seu lado, tem profissionais, eu sou uma delas, que pode ouvir. Mas não é necessário a gente carregar sofrimentos. Às vezes a gente pode conversar sobre isso, né? A gente pode cuidar da gente mesmo. A responsabilidade do autocuidado é da gente, né? É isso aí. Então, eu acho que a palavra para fechar é cuide-se. O mais importante é você mesmo. Sim. Né? É olhar no espelho e dizer assim, olha, você é a pessoa mais importante que existe na minha vida. Não é isso? Eu tenho que cuidar de você, que eu estou vendo ali, não é? Sem você eu não vivo. Exatamente. É isso. Juliana, que prazer imenso estar aqui ouvindo um pouquinho, passando, né, para as pessoas, né, esse teu conhecimento. E assim, olha, espero que vocês procurem uma psicóloga, que nem a Juliana, para te ajudar, porque a gente precisa dessa ajuda de verdade. Não é aquela ajuda caridade, é ajuda para se entender a si próprio, não é isso? Então, é bem necessário. Às vezes a gente tem uma resistência em dizer, né? Talvez até financeiramente, né? Mais um gasto, alguma coisa. Nem todo plano de saúde, o próprio sistema público não nos dá isso, né? Já é difícil um tratamento de algo físico. Imagina algo psicológico. Eu vejo que pessoas até tem algumas coisas aqui na cidade, né? Alguns órgãos que cuidam da mente humana. Procure saber, procure atrás, entenda como funciona, né? Olha, se você for mulher, vem aqui para cá e tem o SEMEC, né? Que ajuda pra caramba. A gente tem feito esse movimento, é muito importante. A associação, ela dispõe disso aqui, de pessoas profissionais como a Juliana e empresárias, e faz ali uma rede de apoio, né? A tudo que você precisa. Então, nós encerramos esse bate-papo, assim, com o maior prazer. Saio daqui com mais conhecimento, agradecido pela tua presença, né? E gostaria, né, que a gente continuasse também e que você pudesse, né, de alguma forma, nos ajudar a crescer a Itanhaém, né? Nós temos uma cidade lindíssima e que a gente pudesse fazer aqui aquele Éden, né? Porque já é lindo, né, da natureza, e que nós nos sentíssemos assim, Adão e Eva no paraíso, não é? Bem filosófico de uma certa forma, mas é isso. A cidade ela não só tem que ser linda, mas ela precisa de pessoas também com saúde física e mental, não é? Então procure se conhecer a si próprio, procure um profissional que te diga o caminho a escolher, porque é esse o objetivo, né? Ser feliz. Acho que todos nós merecemos a felicidade, né? A realidade não é sobre paraíso, mas é sobre o que a gente faz com aquilo que a gente tem disponível, né? Então a gente pode transformar o nosso lugar, a gente pode se transformar. E acabei não falando, eu faço atendimento online também, e também atendo numa clínica aqui na cidade, que é a Life Stages, isso. que fica na Praia dos Sonhos. Então é um lugar que você pode procurar a Juliana, não é? E ter essa ajuda para ser mais feliz de verdade, né? Resolver essas coisinhas, às vezes é tão simples, né, Juliana? E às vezes está tudo junto, porque as questões humanas, elas não são só dessa ordem individual. Às vezes é o empreendedor que está com uma dificuldade de destravar, né? Isso. Às vezes é no trabalho que eu não estou conseguindo crescer. Então, são todas as questões humanas, a gente encontra na psicologia um lugar para poder ajudar nesse impulsionamento aí, nessa melhoria. Então, fica o recado, né? Você já está um dos lugares para você procurar, e fique sempre com a gente. Toda quinta-feira à noite no nosso canal você consegue, né, ver histórias de vida, uma ajuda como essa, ou alguma coisa para empreender. E é isso que estamos aqui. Fique sempre conosco, é sempre um prazer estar aqui nas quintas-feiras contando histórias lindas como essa. Muito obrigada, viu, Zé? Também, Juliana, obrigado.